Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Virgínia e este é o Fala, Xinha! Olá, sejam bem-vindos à série Apocalipse, parte 4. Fui pegar um chazinho, sabe? O Rio Grande do Sul tá meio doido. Às vezes tá muito frio, às vezes tá quente. Tivemos uns dias bem quentes agora, hoje tá bem frio. Bom, continuando, em Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para mim é maravilhoso demais saber que Deus nos fez justos através de Cristo, porque não há um justo sequer, não há um que faça só o bem. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é tu ser perfeito, tu fazer as coisas certinho, lógico. Quando nós temos Cristo morando em nós, nós mudamos de atitude. Mas somos justificados por Deus. Somos uma nova raça, útil agora para Deus, né? Então Jesus veio acabar com Ele veio acabar com os rituais e sacrifícios que havia, né? Ele acabou com o Velho Testamento, trouxe um novo, que Jesus é a nossa nova aliança, né? Creio ainda que Jesus veio para explicar o porquê das leis, por que as leis foram necessárias, trazer revelação do mundo espiritual, do inferno, da vida eterna, do fim, né? De como um homem pode nascer de novo. João 3, 3 a 5, Nicodemos foi visitar Jesus e perguntou o que ele precisaria, e Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Mas como um homem pode nascer de novo? O que Jesus queria dizer? Teria que ser uma nova raça, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem direito ao reino dos céus, né? Leia João 3, 3 a 5. E só assim só em Jesus a gente pode se tornar raça útil. E não adianta só crer nele, tem que crer, tomar uma posição, né? Fazer parte da família dele. Jesus veio para trazer o reino de Deus, para que possamos crer nele como um Cristo, um libertador. Ele veio revelar ao homem também o quanto o Pai ama este homem. Se prestarmos bem atenção, tudo que Jesus fez e ensinou revela este Pai de amor, porque os dois, conforme diz João 14, 8 a 11, são um. Jesus e o Evangelho. E o que é o Evangelho? As boas novas, a notícia da salvação. Jesus, o Evangelho é o Jesus ressurreto. Ele deixou uma vida maravilhosa, né? Registrada no Novo Testamento, né? Sua obra foi tremenda e grandiosa, conforme Atos 10, 38. Fez muitos milagres, expulsou demônios, ele curou os enfermos, multiplicou pães, peixes, deu de comer aos famintos. Deixou exemplos, conselhos para nós, discípulos, seguirmos através de sua palavra, né? Jesus, aos 8 dias de idade, foi apresentado no templo. Durante a infância, seguia os caminhos das Sagradas Escrituras conforme a lei dos judeus, os rabinos, né? Com mais ou menos 30 anos, foi batizado nas águas. Mateus 3, 13 a 17 diz isso. E ele era o Filho de Deus, ele não tinha pecado, ele não precisava se batizar. Mas ele mesmo disse que ele fez isso para que seguíssemos o seu exemplo, para que a justiça do Pai fosse feita através dele, né? E nós, tão pecadores, levamos anos para tomar um passo assim e nos batizarmos. Em Marcos 16, 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Por isso que a gente não batiza crianças, porque a criança não crê ainda, ela precisa tomar um passo para o Senhor. Mas esse é um outro assunto que você precisa ler no meu livro, que eu explico direitinho essa história para você. Não ter dúvida nenhuma, né? Jesus padeceu muito até a morte. Mas que o pior que Jesus passou foi carregar os nossos pecados nas costas. E Satanás deve ter ficado muito feliz naquela hora. Sua soberba deve ter crescido, porque ele pensou, agora eu vou destruir o unigênito do Pai, né? Mas quando Jesus se manteve fiel até o fim, ele deve ter ficado irado. Porque quando criança, e lá no deserto, ele não conseguiu matar Jesus, nem na cruz. Conseguiu dar a morte física para Jesus, né? Mas o Senhor aguentou até o fim. E este é o preço que ele aguentou para pagar os nossos pecados, né? Eu creio que Satanás não sabia direito esse plano por completo, esse plano de Deus, né? Mas diz assim, ó, Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Atos 3:18. Então Jesus precisou padecer por amor a mim e a você. Muitos usam a cruz de Cristo com ele crucificado nela, né? Isso foi necessário, pois foi lá que ele pagou essa nossa dívida. Mas nós não devemos nos esquecer que se não acontecesse a próxima parte, nada disso valeria. Depois de 3 dias veio a se concretizar a totalidade do plano divino. Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E Romanos 4:25 diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 3:23-26, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Satanás, ele seduziu a Eva, e a Eva caiu na lábia dele, e Adão também, e entrou o pecado. E nós, por causa disso, temos isso correndo em nossas veias, infelizmente. E Deus nos justificou, né? Então, no sacrifício e na ressurreição, Jesus venceu o próprio Satanás. Pois o corpo e sangue de Cristo foi o único holocausto suficiente para aniquilar o plano do diabo e o pecado. Jesus é o antídoto para a santificação, justificação do homem. Venceu a morte, o seu poder, e nos deu direito à mesma vitória, porque seu sacrifício foi aceito pelo Pai, em troca da dívida que estava sobre o homem, sobre mim e você, aplacando a ira de Deus e contra a humanidade. Entendeu? Então, além da absolvição, teremos direito à vida eterna. E ainda quero informar algo muito importante. Com seu ato heróico, Jesus lá naquela cruz, para a alegria do povo, dos anjos da Trindade, ainda providenciou a derrota de Satanás, que se realizará absoluta na época do Apocalipse. Sem este sacrifício de Jesus, isso nunca iria acontecer. 1 Coríntios 15:26 diz isso. A palavra também diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Atos 3:18-20. Jesus comprou de volta a nossa liberdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
Isaías 53, 5, 6 diz isso. Quando Jesus subiu na cruz, a nossa punição caiu sobre ele. Tomou os nossos pecados sobre si para que pudéssemos ser uma família. Você está entendendo? O plano da salvação, da redenção, é muito mais do que aquilo que a gente aprendeu nas escolinhas dominicais, né? E você pode imaginar a alegria dos anjos? Creio que Deus, no momento da crucificação, nem olhou para baixo, né? Porque assim, além de ver o filho dele sacrificado ali, talvez ele ia salvar ele deste cálice, né? E nós, Lucas 22, 42 diz, Jesus queria também, deu medo em Jesus, mas ele aguentou, né? Foi corajoso, coração valente o dele. E nós, se ele não aguentasse, nós seríamos, ou se Deus o salvasse daquela cruz, nós seríamos os únicos que iríamos sair perdendo, né? Então, outra coisa também que Deus não ia aguentar, olhar para ele e ver Jesus com todos os nossos pecados sobre as costas dele, porque naquela hora Jesus estava sozinho, né? Carregando todo o pecado de toda a humanidade. Bem, sua morte e sua ressurreição fez com que vencesse as trevas, pois lá na cruz derrotou esse império negro na vida do povo de Deus e daquele que crê por toda a eternidade, né? E ele cumpriu com mais um propósito. Olha só. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não são mais só os judeus, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que eu estou tentando fazer com o meu canal, né? Então, não é somente os judeus, nós temos direito. Cada discípulo de Cristo faz parte do povo de Deus agora, faz parte da sua família. Jesus se fez sacerdote também por nós e advogado. 1 João, tem muita coisa que o sacrifício de Jesus nos trouxe. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? João 16, 24 diz que assim, ó, através disso, de tudo que Jesus fez, ainda nós podemos chegar justificados com nossas petições diante do trono de nosso Pai. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então Deus vai conceder tudo para nós que não vai prejudicar a gente, né? Em nome de Jesus, né? Então todo homem, toda mulher, jovem que crer em Jesus como sendo filho de Deus e aceitar seu sacrifício, diz em Romanos 10, 9, será salvo e será filho de Deus. Pois com esse evento único, Jesus deixou de ser, como eu disse, unigênito do Pai para ser o primogênito. E passou a ser o primogênito, fala em Colossenses 1, entre todos nós, irmãos, Efésios 1 e 2, repartindo sua herança com aquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então, toda herança que tem no céu é repartida com nós, aqui da terra. Jesus também é considerado ainda o último Adão. 1 Coríntios 15, 45 a 48 diz isso. Porque ele tirou de Satanás o direito que ele recebeu do primeiro Adão, né? Do primeiro homem, né? A legalidade que ele tinha. Jesus comprou de volta a paternidade, a comunhão, pagou a nossa conta e ainda a vida eterna para nós, né? Então, analise bem. Isso eu escrevi no meu livro, né?
Para Deus ter uma grande família, precisávamos passar por esta terra. Uma mulher, por exemplo, quando almeja ter filhos, precisa primeiro gerá-los em seu ventre, depois este trará a vida, né? Trazê-los, os filhos à vida. Deus usou o planeta Terra como casa. E através das mulheres gerou filhos, mas por causa do pecado tiveram que sofrer as dores do parto. Né? Foi amaldiçoada a Eva lá no Jardim do Éden, né? E ainda geraram filhos inúteis para Deus, né? Ao propósito de Deus. Pois pelo nascimento natural, infelizmente, o homem pertence ao Adão, ao inimigo, né? E isto causa tristeza do Pai, porque ele é um Deus justo, e como o salário do pecado é a morte, aquele que não quer saber de Deus, é o que vai acontecer, vai ter morte eterna. Todavia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esta tela ali, você conhece a história da borboleta, né? Ela é uma lagarta feia, daí ela se alimenta bem para entrar no casulo, né? Fica um tempo no casulo, alguns meses até, e daí ela se torna uma linda borboleta. Tem uma nova identidade, não é mais aquela lagarta feia. E assim nós temos nova identidade em Cristo. Este quadro é a borboleta do Senhor, e ele pertencia ao meu filho mais velho, eu não comentei aqui ainda. Mas, infelizmente, faz um ano que ele não está mais entre nós. Ele cometeu suicídio. Ele estava doente, com depressão, mas ele tinha Cristo. E eu creio que um dia, por causa disso, porque não é a gente fazendo as coisas certas que a gente vai ter a vida eterna. Lógico que a gente tem que fazer, né? Mas é Cristo vivendo em nós, Ai, mas uma pessoa tira a vida se tem Cristo. Acontece. O inimigo se levanta de uma maneira e não dá para dar toda a culpa a ele, né? Mas pastores e muitas pessoas estão fazendo isso. É uma doença nesses fins dos tempos, né? E Deus, a gente não pode julgar. Deus é o juiz, né? Bom, mas, então, Jesus, para que os que nasceram naturalmente se tornassem filhos semelhantes a ele, teve que sofrer muito mais que dores de parto, inclusive passar pela morte. Porém, depois teve alegrias igual a uma mãe, porque quando ressurgiu pôde gerar filhos para o Pai. E estes poderão, como ele, a Trindade e anjos, ser um ser celestial, isto é, receber vida eterna sendo imortais. Não é fantástico isso? Eu vou ler 1 Coríntios 15, 53. Sabe, muitas coisas a gente não aprende, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por isso que é bom fazer parte do corpo de Cristo, frequentar uma igreja, não denominação, corpo de Cristo, né? E para que eles possam te orientar, te ajudar, né? Aprender junto, né? Você crê no sacrifício de Jesus? Você crê que ele é o Filho de Deus e que ele morreu pelos teus pecados? Tu já aceitou ele como Senhor e Salvador? E como Senhor, né? Então, faça essa oração hoje se você ainda não aceitou Jesus. Faça uma oração simples. Diga para ele que você acredita no sacrifício que ele fez por você lá naquela cruz. Diga que você quer convidar para ele ser teu Salvador e também Senhor, para ele comandar a tua vida, para ele dirigir teus passos, mostrar o caminho que tu deve andar. E a gente pode se ver na eternidade. Tá bom? Bom, dê um joinha, se você quiser, né? Dá uma força. Inscreva-se e compartilhe. Deus te abençoe. Até a parte 5 da série Apocalipse.